Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Esse dormiremos aqui é um eufemismo, né? Uma figura de linguagem que deixa suave alguma mensagem, alguma informação mais pesada. Esse aqui é nem todos morreremos. É esta a verdade aqui que Paulo fala, porque na verdade quem está em Cristo dorme, está descansando, porque aqueles que partem salvos partem, aqueles que partiram nesse ano, que estão partindo durante os anos todos, vão partir ainda, em Cristo eles dormem. É um eufemismo, ou seja, morreram, mas estão dormindo. E o título deste sermão desta noite é este: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Irmãos, vou falar um pouco sobre morte, sobre vida, sobre ressurreição. É um tema que, quando pregado pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, ele também teve algumas dificuldades, né? Quando ele pregou e falou sobre essa verdade da ressurreição, ele enfrentou adversários. Quando os apóstolos anunciavam o evangelho e falavam que Jesus Cristo era o Messias, eles enfrentavam dificuldades. Mas esta é a verdade bíblica, que Jesus é o Messias, e o Messias, a palavra quer dizer ungido, aquele que era esperado, e que ia morrer e ressuscitar por pecadores. Sempre quando ele pregava e anunciava dessa maneira, havia problemas, dificuldades, e havia também pessoas que recebiam essa graça gloriosa da salvação. E quando nós falamos de morte, vou começar falando aqui um pouco de morte, e a morte certamente é uma das maiores incógnitas da humanidade, uma das maiores incertezas da humanidade. Talvez você já se pegou, já se flagrou pensando nisso. Quem já nunca pensou sobre a morte? Quem já nunca pensou em como é morrer? Ainda mais nesses tempos atuais, onde você ouve de morte o tempo todo. No Brasil, quase 600 mil pessoas morreram de Covid, fora outras tantas doenças que levam a pessoa embora, acidente no trabalho, acidente de trânsito, acidente com arma de fogo, e entre outros. Então, certamente você já se pegou em algum momento da vida pensando sobre essa temática, a morte. E pensar em morte, pensar o que vai acontecer no segundo seguinte à morte. Já se flagrou assim? O que acontece, ou o que deve acontecer no segundo seguinte à morte? Há muitas pessoas com suas filosofias e interpretações, e elas vão sugerir algumas coisas. Uns vão dizer que você morre e acaba, porque é só isso aqui que existe, e é uma matéria que findou aqui, acabou, não segue mais nada. Outros vão dizer que você vai e volta algumas vezes. Ora você volta como filho, como pai, como amigo, e próximo daquele círculo que você vivia. Outros vão dizer que você volta como um animalzinho, como uma borboleta, como um bicho, como alguma coisa, até que não venha mais, vá para um outro planeta, um outro plano. Algumas interpretações dizem assim, algumas linhas de teologia, ou de teorias, né? Pensam assim, filosofias, etc. Mas a Bíblia diz que o homem morre e ele segue ao juízo. O homem só morre uma vez, ele segue ao juízo, morre fisicamente, estou dizendo. Então, nós entendemos e aprendemos que o último dos sentidos, nós temos 5 sentidos, e o último deles que, segundo dizem, né, os cientistas, o último sentido a deixar de ser executado é a audição. Interessante isso. Nós temos a visão, nós temos o olfato, o paladar, o tato, e segundo os cientistas, o último dos sentidos que deixa na morte, no tombar, no morrer, é a audição. Não é interessante isso? O interessante é que a primeira delas que vem quando nós temos vida em Cristo é o ouvido, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu achei muito interessante quando eu ouvi isso pela primeira vez, porque justamente, se é audição, se de fato isso é, eu não estou dizendo que é, alguns cientistas dizem que é, mas faz todo sentido. Se o ouvir é o último dos sentidos que deixam de funcionar quando há um falecimento, quando você vem à vida em Cristo, é o primeiro dele que funciona, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora estou falando de mortes em pecados. Então, nós temos, diante dessa questão da morte,
muitas coisas para falar, mas evidentemente que o tempo não nos daria para falar de todos eles. Na morte biológica, na morte física, na morte do ser humano ao tombar por terra, na verdade nós vamos morrendo desde que nascemos. Essa é a grande verdade. Existe uma função chamada apoptose, que é um termo que é usado para aquela morte das células que vão morrendo todos os dias e vão se renovando. Todos os dias morrem células e todos os dias vão se renovando. Desde que você nasce, células nascem e células morrem todo santo dia. E se você observar, nós temos a morte dos tecidos, a morte chamada de necrose. Eu não sei se você já observou, já teve perto de alguém com uma situação dessa. É muito comum naquelas pessoas que têm diabetes, que têm o pé diabético, que às vezes chega até a amputar o pé, amputar até um membro, às vezes um dedo do pé, e é o famoso pé diabético. Aquele tecido preto, dessa cor aqui, é um tecido necrosado. Morreu, está morto, ali não tem mais vida ali. A morte ali na célula é irreversível, a morte celular ela é irreversível. Talvez você tenha ouvido falar muito de IAM, né? Infarto agudo do miocárdio. Isso aí na minha profissão, nós falamos que tempo, aí fora diz que tempo é dinheiro. Na nossa profissão de enfermagem e também de medicina, tempo é músculo. Porque quando uma pessoa sofre um infarto e ele chega para nós no hospital, no pronto-socorro, na sala de emergência, a primeira pergunta que faz: quanto tempo ocorreu aquele infarto? Porque dali nós temos um tempo, e o tempo é músculo. A cada tempo que passa, mais músculo cardíaco vai morrendo. O miocárdio é o músculo que dá contração no coração. O endocárdio é o que envolve internamente. O pericárdio é como que uma bolsa que envolve externamente o coração. E o miocárdio é o músculo da contração. E a cada momento que vai morrendo, passando o tempo, vai morrendo aquele músculo, então há um infarto. Há pessoas que sentam ali com o médico, ali perto da gente muitas vezes, conversando, sofreu um infarto, mas está conversando. Foi um infarto menor, extensão menor, pequena no seu coração. Ainda há socorro, está ali, consegue fazer alguma coisa, consegue com medicação e tudo, e vai viver ainda 20, 30, 50 anos. Às vezes sofre mais 2, 3, 4, 5 infartos, porque às vezes não cuida. E tem aquele infarto fulminante que a pessoa morre naquele instante. E é curioso, e é bom que seja curioso, e estudar sobre essa fisiologia. Eu às vezes me pego ali estudando, porque eu não estudo só teologia, eu estudo política, eu estudo teologia, eu estudo ciência, eu estudo botânica, eu gosto de aprender, eu quero saber o porquê daquilo que aquilo tem ali, desde criança. Desde criança sou assim, Marcelo. Eu gosto de saber por que que essa flor, essa árvore é verde. Por quê? Por que a outra não é verde? Tem aquela, né, aquela é de plástico, mas tem cores. Por que uma árvore tem frutos e outra não tem fruto? Uma se chama briófita e outra se chama xerófita. O que quer dizer briófita? O que tem isso para a nossa pregação de hoje? Só para despertar a curiosidade. E isso é para a glória de Deus, porque quando você começa a estudar, você vai estudar o tecido conjuntivo. Meu Deus, pega lá no tecido, aí você vai ver naquilo, você vai glorificar a Deus. Meu Deus, como Deus faz isso tão terrivelmente, com células, com moléculas, com átomos, e ainda vem alguém dizer que Deus não existe. Ainda vem alguém dizer que isso é obra do acaso. Se você estudar o sistema linfático, linfático, sabe aquela aguinha que faz quando tem bolha, quando você queima? Aquilo é linfa. O sistema linfático, estude um dia sobre o sistema linfático. Você talvez já ouviu falar do linfoma, que é o câncer no sistema linfático. Se você observar sobre só o cérebro humano, a quantidade de neurônios que são as células do cérebro, coisa tremenda, coisa assim, é impactante quando você estuda vida. É impactante quando você vê o que Deus fez e você olha aquilo assim, como isso é interessante. Aprender sobre a construção dos moleculares, lipídios, protídeos, coisa interessante, sobre o corpo humano, a vida física, que vai morrer. Mas o título dessa mensagem é: nem todos vão morrer, mas muitos vão morrer, e muitos estão morrendo. Quando você estuda sobre a bomba de sódio, de potássio, como é que dá o start na vida? Como é que a vida funciona? Quando fecunda o óvulo, há uma atividade celular, e quando morre, quando faz falência de falir, há a interrupção do processo celular. E o que tem o sódio e o potássio com isso? Vai na internet, pesquisa hoje ainda, amanhã, você vê como é que é interessante, como é que Deus faz para dar esse start. O que está dentro da célula, o que está fora da célula, é extremamente interessante isso. A grande e a pequena circulação que faz nosso organismo, um sistema
funcionar e respirar, a cada respiração existe uma infinidade de trabalhos em nosso corpo físico. A cada respiração que você puxa o ar, ele vai para o pulmão, ele vai passar pelos alvéolos pulmonares, vai receber a sua respiração, ele vai ser aquecido da maneira correta, é assim, milésimos, é aquecido da maneira correta, vai fazer a pequena circulação que é do pulmão para o coração, depois do coração para todo o sistema, em uma respiração. E uma respiração. As células vão levar o oxigênio, né, para o organismo, etc. e tal. Por que o ser humano desmaia? Sabe por que desmaia? Porque eu tive medo de uma coisa, desmaiou. Sentiu muita dor, desmaiou. Porque o corpo faz resgate de O2, faz resgate de líquido. Não precisa muito aqui, ele vai resgatar para cá, para socorrer aqui. Por que as pessoas têm, quando comem, têm sono? Porque no estômago, no sistema digestório, precisa de mais oxigênio, ou seja, mais sangue, então mais oxigênio. Então você tem aquela sonolência, não é bom você dirigir depois que come em seguida. Você pode ter ali uma letargia, ficar lento, porque o seu estômago está funcionando e precisa de mais O2 ali, precisa de mais sangue ali. Você sabia que quando às vezes nosso pai, nossas mães diziam: olha, não presta ler depois que come, ou comer em seguida lendo. Olha, não presta olhar para o espelho depois que come. Sabia que isso é cientificamente correto, coerente? Porque você está usando muito mais oxigênio, muito mais sangue naquele sistema digestório. Se você olhar, você vai forçar o cérebro a mandar informações para uma situação e para outra. Dependendo da pessoa, pode realmente, como diz o povo, entortar a boca. É uma verdade isso. É de fato. É de fato isso. Agora, nosso corpo, eu falei outro dia entre meus familiares, que o nosso corpo, ele devolve o que nós damos para ele, né? Eu já falei em alguns vídeos que eu tenho um irmão que bebe de tudo um pouco, né? Ele só não bebe acetona porque tira o esmalte do dente, mas o resto ele bebe tudo. Esse dia ele passou mal, caiu, estava no hospital até ontem, saiu, nós pedimos oração aqui por ele, e eu disse: olha, nosso corpo devolve para nós o que nós damos para ele. Se a pessoa ingere muita bebida alcoólica ao longo da vida, uma hora vai devolver com cirrose, com alguma dificuldade, aquelas manchas no rosto. Você pode ver que a pessoa que se embriaga, ele tem um aspecto de mais velho do que a idade de fato tem. Se nós damos para o nosso corpo muito açúcar, muito doce, açúcar, muito... vai ter uma diabetes, pode acontecer, pode ocorrer essa situação toda, obesidade também, muito sal, a pressão vai ficar lá em cima. Aliás, o açúcar também sobe a pressão, viu gente? Não é só o sal não, o açúcar também sobe a pressão, porque ele retém líquido, então vai inchar, vai ficar edemasiado, vai ficar com a pressão alta, a gordura demais, vai entupir as artérias. Nosso corpo devolve aquilo que nós damos para ele. Se você dá boa alimentação, caminha, faz atividade física, o seu corpo vai ficar melhor, a saúde vai ficar melhor. É uma grande verdade. Porém, a Bíblia nos diz, em Romanos 5, versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ora, se você observou até agora, eu estou falando um pouquinho de fisiologia, um pouco de vida, biologia, etc. Mas mesmo assim, cuidando da saúde, se alimentando bem, dormindo bem, usando de uma boa atividade física, assistida por médicos e por profissionais da área, mesmo assim, muitos vão morrer. Mesmo assim, você até mesmo vê na televisão jogador de futebol que durante uma partida cai ali no infarto fulminante. Na verdade, ele exagera, ele dá demais para o corpo, uma hora o coração pifa. Muitos morreram e muitos vão morrer. E o detalhe é, o porquê? Nós vemos agora em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo. Guarde essa passagem. Um homem, quem? Adão. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Por mais que eu dedique e faça exercício físico, e me alimente bem, e durma bem, uma hora vai acontecer, vai morrer. Mas o certo é que nem todos vão morrer, e vamos chegar daqui a pouco nessa parte. A Bíblia nos informa em Romanos 5, 23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Com o pecado entrou a morte. A morte, ela tem um preço a ser pago. O pecado tem um preço a ser pago, e o preço do pecado do pecado é a morte. É um salário que tem que ser pago.
E quando nós olhamos para a morte, existem alguns tipos de morte. Eu quero falar um pouco deles agora aqui. A morte física comum e natural, que todo mundo conhece, ela é citada pela primeira vez lá em Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. De alguma forma, Deus, não sei que animais, os teólogos, eles acreditam, né, a maioria deles, que talvez fosse um cordeiro, não sei, o texto não diz, mas diz que foram peles de animais, e fez vestes para Adão e para sua esposa, porque eles pecaram. E a Bíblia nos informa que o Senhor tinha dito para eles que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comeram, tentados por Satanás, naquela forma da serpente, diz o texto que Satanás chegou para Eva e disse: olha, não é assim que Deus disse, não vai morrer não. E na sutileza a enganou, e ela comeu e deu ao seu marido, e eles comeram, então abriram-se os seus olhos e viram que estavam nus. O Senhor tinha dito que se eles comessem, eles iriam morrer. Mas naquele momento eles não morreram fisicamente. Alguém morreu naquele momento, naquela sequência, que foram animais que o Senhor matou e os vestiu e os cobriu. Agora, fisicamente eles não morreram, mas já viram que alguém teve que morrer. E mais à frente você vai ver que um dos seus filhos mata o outro. E se você observar, teologicamente, naquele momento eles morreram. E Deus não mentiu. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Morreram espiritualmente. Então a primeira morte que eu quero falar aqui é a morte física, que ocorreu com aquele animal, ou com aqueles animais, veste de peles, e também com o filho dele, e a morte que você conhece, todo dia você vê. Todo dia, eu principalmente, no meu trabalho, dificilmente a semana, o plantão, aliás, que eu não vejo pessoas morrendo, às vezes mais de uma. Às vezes bem mais de uma. E a morte espiritual, ela também citada lá em Gênesis 2,17. Mas da árvore do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui já apresentei duas mortes, a física, biológica, e a morte espiritual. E a partir de Adão, lembra de Romanos 5,12? Por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens. Isto inclui os bebezinhos, as criancinhas, todo mundo nasce morto em pecado, em ofensa. Criança não é inocente, criança é ingênua, tem que ser notado isso. Há uma grande diferença em ser inocente e ser ingênuo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A morte eterna é a morte que não tem reversão. A morte eterna é a única morte que não tem reversão, preste bem atenção nisso. Mas é a morte física. Ora, voltando para a minha profissão, nós temos um procedimento que nós chamamos de ressuscitação cardiopulmonar, RCP. Quando alguém infarta, nós fazemos uma ressuscitação. Preste bem atenção na palavra, ressuscitação, e não ressurreição, é diferente. Chega a pessoa, pergunta quanto tempo e começamos todo o procedimento, e ali, quando nós conseguimos uma alegria entre nós ali, uma pessoa que nós nunca vimos, talvez nunca vamos ver de novo, mas nós ficamos numa alegria, a gente vibra quando conseguimos, ele cardioverteu, conseguiu cardioverter, nós ficamos numa alegria tremenda ali, nem conhecemos, nem sabemos quem é, talvez nunca mais o vejamos. E quando nós perdemos alguém, nós não dizemos, morreu fulano, nós dizemos, perdemos um paciente, nós ficamos tristes, perdemos uma criança, perdemos um vozinho. Então conseguimos fazer o quê? Essa ressuscitação, não uma ressurreição. Mas quando de fato essa morte ainda não é definitiva. A morte física ainda é uma morte que não é o fim. Vai acontecer mais coisas. Lembra quando eu falo sempre dos 4 pilares? Criação, queda, redenção e consumação? Eu sempre falo desses 4 pilares para a nossa história. Só que na verdade deveríamos contar 6. Porque antes da criação, ou antes do momento da criação ali, há algo para nós entendermos. Quer dizer, dentro da criação há um momento glorioso ali, junto ali, em que nós pensamos em criação a partir do homem físico, mas há criação espiritual ali, anjos, etc, etc, etc. E se você pensar depois da consumação, o que é depois da consumação? A consumação, ela tem uma implicação eterna, né? O certo é falar 4 pilares, mas pensar um pouquinho mais aberto para entender melhor essa questão teológica. Porque a morte eterna, ela vai adiante. A morte física, ela vai parar um dia. Presta bem atenção nisso. Mas a morte eterna, ela vai adiante.
E a morte eterna está clara aqui em Apocalipse 20, 13 e 14. E deu o mar, diante do grande trono branco, no juízo final. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Porque quando nós falamos de inferno, nós falamos de Sheol ou Hades. Sheol hebraico e Hades grego, refere-se ao inferno, prisão, ou depende do contexto, a morte, a sepultura, etc. Nós temos que falar também do Tártaro, que é um lugar que os teólogos interpretam e entendem que é citado em Pedro e em Judas, onde estão anjos presos ali. Fico para um outro dia. E também existe o Geena, ou Geena, que é o lugar chamado de lago que arde com fogo e enxofre. Ali está vazio. Os primeiros que irão para lá serão o anticristo e o falso profeta, depois Satanás e todos os anjos caídos e todos os ímpios que impiamente viveram e rebelaram-se contra o Senhor. Estarão indo para aquele lugar. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno serão lançados lá. Esta é a segunda morte, da qual não há reversão. A morte melhor delas, mas tem morte boa? Tem uma morte muito boa. Morte é sempre dolorido, né? Minha sogra partiu, vai fazer 1 ano agora em setembro. Eu perdi amigos por esses dias, por esses meses. Talvez você perdeu alguém também, algum ente querido, certamente. Você tem alguém, um amigo, você não tem um parente, tem algum amigo seu que tem um parente que foi. Agora, tem uma morte que é muito boa, que está em Romanos capítulo 6, versículo 2. Diz assim, na sequência do versículo, diz assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Depois você medita no texto todo. Essa é a melhor de todas as mortes, é a morte para o pecado. Então tem a morte física, a morte espiritual, que é a morte em pecado, e a morte para o pecado. O que é morte para o pecado? Quando você morre para o pecado no momento que você nasce em Cristo. Nasceu em Cristo, morreu para o pecado. Lembra do ouvir? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então morremos para o pecado. Então todo cristão novo nascido novamente, tem novo nascimento, nova criação, ele tem uma morte, a morte para o pecado, que é a melhor de todas. Só existe a morte para o pecado porque Jesus pagou o preço, morrendo em nosso lugar. Em Romanos 4, verso 25, diz que ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Lembra do salário do pecado? Precisava ser pago, então tinha que ser pago de uma forma absoluta, de uma forma satisfatória, e nada podia satisfazer esse salário a não ser a morte de um justo. E só tem de fato, Cristo Jesus, que se fez homem, que foi entregue por nossos pecados até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até essa morte e morte de cruz, sangrando numa cruz até a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar justificação. Então o cristão, ele tem vida eterna, ele está morto para o pecado, não está mais morto em pecado, está vivo em Cristo. A morte nunca mais o atingirá, ainda que ele morra fisicamente. Essa morte fisicamente, ela é temporária. Talvez você nunca ouviu falar isso. A morte física, ela é temporária, ela não é uma morte eterna. Todos que estão partindo hoje, quase 600 mil brasileiros, sei lá quantos milhões mundo afora só nessa pandemia, e tantos quantos já foram em outras pandemias, em guerras, e seja do que for, esta morte é temporária, não uma morte definitiva. Preste bem atenção. Jesus morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Sempre quando eu falo da cruz, eu falo de algo que vai impactar a minha vida sempre e a sua vida também. Todo cristão é impactado pela cruz. Certa feita alguém perguntou: pastor Isaac Morgado, o que eu faço? Qual a minha melhor pregação? O que eu devo pregar? E o meu conselho sempre para os novos pregadores é: pregue a cruz. Porque se eu vou pregar a cruz, eu vou falar da ressurreição de Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos. Se eu falar da cruz, vou falar da redenção, vou falar da remissão. Se eu falar da cruz, eu vou falar de vida plena com Ele, vou falar de vitória muito maior do que a vitória que muitos vão pregando aí hoje, que a vitória é só de ficar rico, ter dinheiro. Essa é uma vitória efêmera, ou seja, passageira, que hoje tem, amanhã pode não ter. E ainda que tenhamos todos os bens, todo o dinheiro desse mundo, quando Cristo voltar, diz a sua palavra lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 3,
que os elementos todos vão arder, vão se desfazer. Ou seja, se eu estou fixado aqui e minha prosperidade é o meu Deus, a minha riqueza é meu Deus, quando Cristo vier, os elementos se fundirão, se derreterão. Quais elementos? Lembra da tabela periódica que tem os elementos químicos? Esses elementos, todos eles, zinco, ferro, cobre, todos os elementos. Mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Estão entendendo? Preste bem atenção. Nós seguimos as Escrituras para falar das verdades sagradas, é evidente, e eu quero que você observe comigo ainda em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 3 e o versículo 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro ponto que eu quero salientar aqui, até agora foi só a introdução, amém? Primeiro ponto que eu quero salientar aqui: nós estamos estabelecidos sobre as Escrituras. Embora alguém atualmente venha dizendo, uma mentalidade esquerdista, venha dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia, que precisamos atualizar, que não é bem assim, que não está bem certo, que não sei o quê, a pessoa tem que se atualizar. Não. A pessoa tem que rever os seus conceitos. Atualizar a Bíblia não, a minha vida eu preciso colocar nas Escrituras. E segundo as Escrituras, o texto nos diz que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No princípio da minha fala, eu disse que, segundo as Escrituras, muitas vezes, quando havia pregação de Paulo, por exemplo, havia uma dificuldade das pessoas nessa temática, ressurreição de mortos. Ora, se há ressurreição de mortos, evidentemente há interrupção da morte física. Em que momento haverá a interrupção da morte física? Imagina, obrigado, irmão, Deus te abençoe. Imagina que você perdeu, como eu perdi meu pai, minha mãe, irmãos, avós, e você ter a expectativa viva pela palavra de que um dia vai encontrar com estes. Imagina você que teve o seu pai, sua mãe que servia ao Senhor, temente ao Criador, creu na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Então você tem que ter essa perspectiva e essa expectativa, essa viva esperança de que Ele vai voltar. Quando Jesus voltar? Você lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro e ele disse para a sua irmã, dizendo assim: olha, ele vai viver. Eu sei que vai acontecer dele viver na ressurreição dos mortos. Não, é verdade, vai acontecer isso também, mas vai ser agora. Ele foi lá e ressuscitou. Ele já tinha esse entendimento que quando Jesus voltasse, os mortos também voltariam. Preste bem atenção. Segundo as Escrituras, na verdade, algumas pessoas ali entre os coríntios haviam sido bombardeados com heresias e muitos diziam que não havia ressurreição, ou seja, não há de haver ressurreição. Olhe comigo, a partir do versículo 12, em Coríntios 15. Coríntios 15, a partir do versículo 12 até o 19. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Nós estamos pregando que Jesus ressuscitou dos mortos. Agora, como dizem alguns que não há ressurreição dos mortos? E vocês sabiam que muitos desses teólogos da atualidade, muitos desses que pregam essa mentalidade perversa, também afirmam que não há ressurreição? Verso 13: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. É uma lógica. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã a nossa fé. Olha bem, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Nós estamos pregando, Paulo pregou, eu estou dizendo que hoje Cristo ressuscitou. Agora, se não há ressurreição, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação e nos fazemos falsos testemunhas, porque estamos afirmando aqui, se essa afirmação é verídica, que nossa pregação então é tola, é vã, porque não há ressurreição. Mas observe, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Lembra de Romanos 4, 25?
foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação, porque em Cristo nós somos perdoados e justificados, o que tem um peso grande, glorioso, tremendo, eterno, porque além de perdoados, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que quer dizer o quê? Ele não tem pecado, ele não tem culpa alguma. Cristo assumiu na cruz, perdoou e justificou. Agora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Verso 18: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, e também os que morreram em Cristo estão perdidos. Agora o versículo 19: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo for só para esta vida, somos os mais miseráveis, algumas versões, os mais desprezíveis dos seres humanos. A nossa esperança é só para cá, é só aqui, é este evangelho que muitas igrejas, falsas igrejas com doutrinas de demônios ensinam, que nós temos que ficar rico, porque é aqui, não há pecado em ficar rico com trabalho, com honestidade, com diligência, não há pecado. O erro está em pregar o evangelho que fica-se aqui, que se prosta aqui, que se enraiza aqui, e que não tem uma esperança em Cristo, não tem a perspectiva bíblica da volta gloriosa de Jesus e da ressurreição dos mortos. Ainda que morramos, ainda que tenhamos que partir para a sepultura, como a minha sogra há um ano atrás, quase um ano foi, amigos estão indo e outros irão, talvez eu ainda por esses dias, mas a certeza é, Jesus voltará, e quando Ele voltar, Ele vai trazer a todos da sepultura. Guarde essa palavra, todos. Preste bem atenção. Primeiro, há a ressurreição. Cristo de fato ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Olha comigo agora, 1 Coríntios 15, do verso 20 ao 23. Eu tinha parado no 19, que diz: se a nossa esperança em Cristo for nesta vida somente, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo de fato ressuscitou, conforme as Escrituras, e Paulo está asseverando aqui, e Ele se tornou as primícias dos que dormem. As primícias, tem até uma festa chamada Festa das Primícias. Da colheita, quando brotava, quando o primeiro, vamos falar de trigo, quando o primeiro canto ali, o primeiro espaço de trigo ali começava a frutificar, a brotar, era marcado assim, dava os primeiros, como é que chama? A florzinha para brotar, né? Vamos supor que o tamanho desse espaço aqui da igreja, no campo vasto, iam lá e marcavam, cercavam com tecido, com alguma coisa, aquele espaço é a primícia. Aí brotou os demais, mas aquele espaço que brotou, aquele tanto ali, maior ou menor, dependendo, enfim, aquele espaço, ele era oferecido a Deus na festa das primícias, era uma primícia para Deus. Aí você tinha na plantação, vamos falar, de goiaba. As primeiras árvores que brotaram, opa, separa aqui. Essa aqui vai ser a primeira a frutificar. Deu aquela florzinha, separa ela. Ela brotou os frutos, essa daqui é primícia. Cristo é as primícias dos que dormem. Quando Cristo ressuscitou, Ele não ressuscitou num corpo como nós temos aqui. Ele ressuscitou num corpo glorioso. De tal maneira que Ele é, então, as primícias dos que dormem. Dormem com o quê? Que estão mortos nele. Guarde isto. Então continua, verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, se estiveres em Cristo. Lógico, todos, não é que universalismo, é verdade de que em Cristo todos são vivificados. Preste atenção, até o versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Preste atenção, quando Cristo voltar, Ele é as primícias dos que dormem. Então a ordem é esta: a ressurreição é Cristo,
que é as primícias dos que dormem, e na sequência, os que são de Cristo. Entendeu? Existe um ensino que eu até ensinei, que a primeira ressurreição era em algumas fases: Cristo, depois as primícias, que são aqueles que ressuscitaram com Cristo. Vocês sabiam ou sabem que quando Cristo ressuscitou várias pessoas com ele? Sabiam ou não? Vou falar daqui a pouquinho o versículo. Então, não é isto. Cristo é as primícias. 15 e 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Preste bem atenção comigo agora. Sempre quando Cristo se deparou com o morto, ele ressuscitou. Se você observar, quando Jesus encontrou com aquela viúva na cidade de Naim, às portas da cidade, ele ressuscitou aquele moço. Quando ele encontrou com aquela moça, filha de Jairo, que tinha morrido, e ele falou: não, ele está dormindo. Não, mas se dorme, não, ela morreu. Foi lá e ressuscitou ela. Na questão de Lázaro, ressuscitou lá depois de 4 dias. Interessante que na cruz ele morreu primeiro, né? Talvez se ele morresse, se os moços morressem antes, ele ressuscitasse, porque o Jesus é vida, onde ele chegava era vida, é vida, onde chega Jesus, chega a vida, evidentemente. Mas o interessante é que quando Cristo ressuscita, isso está lá em Mateus 27, versos 52 e 53, que várias pessoas ressuscitaram, os sepulcros se abriram, e quando Cristo veio, essas pessoas ressuscitadas entraram até na casa dos seus parentes. Guarda esse versículo, Mateus 27, 52 e 53. Se eles ressuscitarem em corpo de glória, é uma incógnita. A maioria dos teólogos entende que eles ressuscitaram em corpo físico, natural, e depois se tornaram a morrer. Só uma demonstração de que Cristo viria fazer depois, de fato, em glória. Fica uma incógnita. Outros não, acreditam que ele morreu, que aqueles que ressuscitaram gloriosamente, e quando Cristo foi assunto aos céus, lá em Atos 11, 1 e 11, 1 e 10, 11 ali, eles também foram juntos. Bom, é uma incógnita. O que diz o texto é que quando Cristo ressuscitou uma turma com eles também. O que eu aprendo disso aqui? Eu aprendo que Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo ressuscitou num corpo glorioso. No processo redentivo, e agora eu estou no meu terceiro ponto. O que é redenção? Comprar, resgatar. O que é remir, pagar? O que é redenção, redentor? Aquele que resgata, aquele que toma, que pega, que salva. No processo de redenção, quando olhamos para a redenção, nós temos uma redenção plena. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial. E toda ela sofreu com o pecado, lembra? Morre o corpo físico, mas também tem a morte espiritual. Daqueles que estão sem Cristo, tem a morte eterna. E sem Cristo todos estão mortos. E depois em Cristo estamos mortos para o pecado. Ainda que o corpo físico morra, o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Não é assim que diz o texto? Por isso não desfaleçamos. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia, porque ele está em Cristo. O aspecto aqui fora vai ficando com cabelo branco, cai cabelo, as rugas, varizes e tudo mais, mas internamente ele se renova dia após dia. Mas a redenção atingiu tudo nós no todo. Observe, Romanos 8, versículo 23. Olha só, e não só, vou pegar aqui de uma parte só, né? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse texto tem 3 gemidos. Nós que temos as primícias do Espírito, nós temos Cristo, nós gememos, esperando esta adoção, ou seja, aguardando esta redenção do nosso corpo, porque ainda vai ficar doente, ainda tem pressão alta, ainda tem diabetes, ainda tem diversas situações, ainda ocorre a morte celular, que eu falei agora há pouco. Em Romanos 8, 22, diz que toda a criação geme, aguardando essa expectativa da vinda do Senhor Jesus, e também fala do Espírito Santo, Romanos 8, 26, que geme também com gemidos inexprimíveis. Em Filipenses 3, 21, diz o texto que Jesus transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Tudo que nós vamos passar aqui nessa vida, dor, luto, sofrimento, doenças,
Se eu perguntar aqui, todo mundo tem alguma coisa. Ou tem pressão alta, ou tem diabetes, ou tem rinite, ou tem, não é? Tendinite, conduite, eternite, tem tudo quanto é it. Não é isso? Mas o homem interior se renova a cada dia. Só que a redenção em Cristo é plena, é espiritual e ela é física. Algumas pessoas, algumas linhas de teorias, né, ideológicas, dizem que, inclusive Paulo sofreu isso lá na igreja da Galácia e outras regiões, me fugiu agora a memória, de pessoas que disseram: olha, nosso corpo é para satisfação. Se nós temos vontade de comer, vamos comer até arrebentar. Se temos vontade de prostituir, vamos fazer, porque o corpo não tem significado algum, o que importa é o espírito. Aí Paulo vem corrigir a igreja: não é bem assim, a influência do mundo estava entrando, não é assim. Não, é meu corpo, minhas regras. Negativo, meu querido. Nosso corpo é para a glória de Deus, nossa vida é para a glória de Deus, as nossas vestimentas devem ser para a glória de Deus, nosso falar é para a glória de Deus. Não tem essa de meu corpo, as minhas regras. Isso aí pode ser para o mundo lá fora que pensa que manda, e Deus ri deles, que dizem: vamos nos rebelar contra Deus, e Deus de altos céus ri deles. Não, mas a redenção que Cristo fez no Calvário é plena. Muitos morreram, muitos morrerão, mas nem todos. Lembra do título? Muitos vão morrer, mas nem todos. Presta bem atenção. Pega comigo agora em Coríntios 15, no verso 35. Coríntios 15, versículo 35 até o 44. 15 até o 44. Olha só o que diz o texto sagrado: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Olha o versículo 35 agora. 15, 35. Não vos enganeis. Perdão, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer? Mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra é a carne dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos: semeia-se em corpo de corrupção, ressuscitará em corpo de incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, ou com vigor. Semeia-se em corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Para um pouquinho aqui. Ora, você semeia e morre, e ela brota. Cada um, veja bem, versículo 38, mas Deus dá-lhe corpo como quer, a cada semente seu próprio corpo. O corpo do feijão é um, do milho é outro, do trigo é outro, da soja. São vários corpos, cada um do seu jeito. E um é o corpo do animal, outro é o corpo do homem. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Um é a glória de um e outro é a glória do outro. Isso aqui é muito profundo para falar só numa mensagem, mas só para nós fazermos aqui um resumo disso aqui. Semeia-se em corpo natural, vai se ressuscitar em corpo espiritual. Semeia-se em corpo de corrupção, ressuscitará em glória ou em corrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, ressuscitará em glória. Por quê? Porque esse corpo aqui atingido pelo pecado, ele vai desfazer mesmo. Esse corpo aqui atingido pelo pecado, ele vai definhar, ele vai envelhecer, ele vai enfraquecer. Gente, voltando aqui para a minha situação, da minha profissão, às vezes nós esquecemos da glória a Deus porque levantamos, e sentamos na beira da cama e levantamos, saímos para trabalhar, para fazer alguma coisa. Gente doente não consegue levantar. Como é difícil a pessoa travada, uma situação ali que para dar um passo daqui até no violão, chegar ali 4, 5 passos, é uma eternidade porque não consegue andar. Esse é o corpo físico que sofreu o pecado. O pecado atingiu o ser humano profundamente. Profundamente. E esse corpo aqui que vai para a sepultura, ele vai em ignomínia, ele vai em fraqueza, ele vai em vergonha. Mas em Cristo,
nós somos nova criação, nova criatura, Ele vai ressuscitar em glória, em poder, em verdades soberanas eternas. Observe bem isto. Preste atenção, a partir do versículo 45 agora. 15:45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Lembra que eu falei? Por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte. Lembra disso? Esse aqui é o primeiro Adão. O último Adão é espírito vivificante. Aqui refere-se a Cristo. O primeiro Adão é alma vivente. O último Adão, por que o último Adão? Ele é chamado de segundo aqui na frente, mas o último por quê? Porque não tem outro que possa dar solução, não tem outro que possa salvar, não tem outro que possa operar a redenção plena e inteira. Presta atenção. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Ou seja, o primeiro Adão, ele não é espiritual, ele é natural. Mas o segundo, o último no caso, ele é espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Até o 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Preste atenção aqui comigo agora. Estamos aqui, mortos em ofensa e pecado, sem Cristo. Em Cristo, nova criatura, nova criação, salvação, vida eterna, mortos para o pecado. Assim como trouxemos a imagem do pecado de Adão, o terreno, também em Cristo traremos a imagem do último Adão, o celestial. Porque o primeiro é natural, mas o segundo, ou o último, é espiritual. E eu tenho uma boa notícia aqui, entre todas as que eu estou dizendo: quando Cristo voltar, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. De maneira alguma vamos anteceder aqueles que estão vivos, os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo hoje estão guardados, estão protegidos, não tem, aliás, quem já morreu por pecado está em Cristo, não tem como perder nada, mas pode morrer fisicamente, mas mesmo que morra, ele vai voltar. Cristo voltando, ele voltará à vida, mas não nesse corpo que sente dor, que sente fome, que sente cansaço, que tem todas as limitações inerentes à vida humana, mas voltará num corpo glorioso. Assim como trazemos a imagem do natural, traremos também a imagem do espiritual, num corpo glorioso de Jesus Cristo, como Jesus Cristo tem. Há a natureza do primeiro Adão, mas há a natureza do último Adão, que é Cristo Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Você vai semear ou enterrar um grão de milho, vai nascer o quê? Milho. Você vai enterrar, vai semear, vai sepultar um grão de feijão, vai nascer feijão. Você vai sepultar um salvo na sepultura, vai semear. Paulo está usando essa figura de linguagem. Você vai semear, vai plantar um crente, morreu, está semeando ali, vai sair dali o quê? Um crente salvo, não ímpio, mas esse salvo não sai com o corpo que nós temos aqui, mas um corpo de glória. Estão entendendo? Semeou um ímpio que nunca confessou a Cristo, que não crê na obra do Evangelho, que não crê na cruz de Cristo, morreu, aí as mídias, virou um anjinho, está no céu, está nada, está no inferno, eternamente no inferno, porque a morte física atingiu a ele. Ele tinha morte espiritual e não quis a vida em Cristo, rejeitou a Cristo, rejeitou o Evangelho, está morto em ofensa e pecado e não quis a vida. Vai semear um ímpio e vai ressuscitar o ímpio eternamente morto. Esta é a verdade que não podemos deixar de dizer. Ah, mas morreu, é tão bonzinho. Bonzinho, pode ser bom marido, bom, mas se morreu sem Cristo, é o inferno que lhe aguarda. Agora escute comigo, preste bem atenção. Salmo 116, versículo 15 diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque morrendo em Cristo está guardado, está salvo. Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Mas também diz o texto em Ezequiel 33:11: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. Ezequiel 33, versículo 11: e preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos.
Volte comigo os olhos para Coríntios, e eu estou caminhando para o começo do término, ainda não é o término. 1 Coríntios 15, 50 diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção do pecado herdar a incorrupção. A coisa mais certa do mundo não é a morte. A coisa mais certa do mundo é a volta de Jesus Cristo, porque nem todos vão morrer. Essa frase aí, olha, a coisa mais certa do mundo é a morte. Não, querido, porque nem todos vão morrer. A coisa mais certa do mundo é: Jesus voltará. Essa é a coisa mais certa. Presta bem atenção. E quando Ele voltar, guarda o que eu vou dizer agora. Quando Ele voltar, todos ressuscitarão. Lembra que eu disse que a morte física é temporária? Lembra que eu falei, vim dizendo até agora sobre a morte física, vida e tal, mas a morte física ela é temporária. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra, esses muitos aqui são todos mesmo, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então está dizendo que todos vão ressuscitar. Não vai nessa conversa que vai ressuscitar uma turma hoje, depois de 1000 anos ressuscita outra. Não, quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar, uns para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5, 28, 29, Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz. Lembra que eu falei do sentido que houve? O último a funcionar? Ouvirão, esse é o primeiro a funcionar. Ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão da sepultura física mesmo, para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Atos 24, versículo 15, Paulo dizendo, pregando, ele falou assim: tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Ressuscitam todos, justos e ímpios. João 5, 24, 25 diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aqui é a vida. Quando entra o Evangelho, ouve a voz e sai da morte para a vida, porque o Espírito Santo concede graça de regenerar para que o homem ouça a voz do Evangelho, então venha para a vida. Nisto, ele sai da morte e passa para a vida com Cristo. Se ele ainda rejeita isso, ele continua morto. E o texto que eu li, João 5, 28 e 29, diz que quando ele vier, os que estão no sepulcro sairão, uns para a vergonha e desprezo eterno, outros para a glória eterna e vida eterna. Nós temos no planeta 2 grupos de pessoas, salvos e perdidos. Pronto, fechou. Ah, mas tem as etnias, tem as cores, tem 2 grupos, salvos e ímpios. Os salvos estão em Cristo, morreram para o pecado, estão mortos para o pecado, estão vivos em Cristo, ainda que morram aqui, ressuscitarão. Muitos vão morrer, mas nem todos, porque quando Cristo voltar, Ele trará para fora da sepultura todos, e os que estiverem em Cristo para a glória eterna, e sem Cristo para a vergonha e desprezo eterno. Em 1 Coríntios 15, 51, eu disse: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você está vivo hoje, fisicamente, busque estar vivo também espiritualmente. E essa vida espiritual é só em Cristo, em que você morre para o pecado, mas é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1 e 21. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,17: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados na ocasião da sua vinda. Uns serão glorificados na ressurreição, outros morrerão e serão transformados com o corpo de glória. Para eu fechar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Sequência: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Todos podem experimentar algum tipo de morte. Aliás, um tipo pelo menos experimenta: a morte espiritual, porque nasce morto em ofensa e pecado. Eu lhe convido a experimentar uma outra morte, que é a morte para o pecado, para que não experimente a morte eterna. E a morte eterna não tem interrupção. A morte física, ela não é sem interrupção, porque os mortos voltarão. E em Mateus 25, Jesus colocará à direita dele as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Para os bodes, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Para as ovelhas, vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, tomai por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Como está a sua vida com Cristo hoje? Como está a sua vida com Deus? Você já creu e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E crê que no Calvário Ele morreu, não é apenas crer, eu creio, não, crê de confissão, de conversão, de mudança de atitude, de metanoia, mudança de mente, e vive para Ele? Ou ainda vai viver esperando no acaso? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não tem vida sem Cristo, não tem vida, leva eu. Tem morte, leva eu, se não tiver em Cristo. Se nesta noite, ao entrar aqui,